Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Estou de volta, tudo bem com vocês? Ontem eu não consegui gravar, mas hoje estou de volta para nós continuarmos o nosso estudo bíblico, essa pregação expositiva através das páginas da Bíblia aqui. Estamos na terceira temporada, estamos vendo o livro de Êxodo. No episódio de hoje, episódio número 186, nós estamos vendo Êxodo capítulo 9, hoje a parte 2, e continua a luta de Moisés aqui com o faraó, uma situação complicada, mas o homem é teimoso, continua insistindo, tentando lutar com Deus, e essa é uma péssima escolha de um homem querer lutar contra a vontade de Deus. Não faça isso, meu querido, jamais. Pode causar muito problema para você. Então, vocês estão aí? Firme comigo? Então vamos lá. Não sai daí, hein? Fica até o finalzinho. Chama mais gente, espalha, compartilha essa mensagem, esse trabalho que a gente está fazendo aqui com todo carinho e dedicação para vocês. Capítulo 9, do versículo 13 ao 35, nós vemos a praga do granizo, ou chuva de pedras, né? Então Moisés ele recebeu a ordem ali, se você puder leia, tá? O capítulo 9 da Bíblia, depois escute a explanação, para você poder entender toda a mensagem, tudo que a Bíblia está querendo nos ensinar. Moisés ele recebeu a ordem de dirigir-se ao faraó e adverti-lo em uma linguagem mais forte e decisiva do que aquela que ele ainda empregara sobre a loucura desse faraó e dessa resistência insana dele. No versículo 15, provavelmente, nós poderíamos ter traduzido assim, se eu tivesse atacado você e o seu povo com doenças, você já teria sido completamente destruído. A saber, para que ele pudesse mostrar nele o seu poder. Isso não quer dizer que Deus não teria preferido usar Faraó para a sua glória de uma outra forma. E somente destruindo, não. Essa forte representação do propósito de Deus foi projetada para influenciar o rei para o bem e teve uma centelha de bom senso que permaneceu para ele. Isso teria causado uma mudança imediata em sua postura. Nesse caso, o procedimento de Deus teria sofrido uma alteração correspondente. Pois Deus não deseja a morte de nenhum pecador, e ameaças desse tipo, como mostrado pelo caso dos ninivitas, lá no livro de Jonas, são sempre condicionais. Ao mesmo tempo, a soberania de Deus é vista na maneira como ele utiliza o homem ímpio, cuja persistência em sua maldade é por ele prevista. Deus pode ter feito o faraó nascer em uma cabana, onde sua orgulhosa obstinação teria sido seria sido menor, mas sem qualquer consequência histórica. Por outro lado, ele poderia ter colocado no trono do Egito naquele tempo um homem fraco, fácil de lidar, que teria cedido ao primeiro choque que levasse. O que teria acontecido? Faraó, em sua posição obscura, não teria sido menos arrogante e perverso, mas Israel teria saído do Egito sem resistência. Deus, portanto, não criou o orgulho indomável de Faraó como se fosse para ganhar um ponto de resistência, para refletir a sua glória. Não, ele se contentou em usá-lo, em usar a situação, a circunstância, para este propósito. Este não é o desejo principal de Deus em relação a qualquer homem ímpio, meus queridos. Ele preferiria a sua conversão, a sua submissão. Se for insistido que as situações em que os homens são colocados nem sempre são as mais favoráveis à sua conversão,
isso pode ser concedido. Deus, ele dispõe do mal do mundo, decreta as linhas e direções de seus desenvolvimentos. As pessoas em quem e as situações em que será permitido se revelar e se concentrar. Mas Deus não cria o mal, nem se deleita nele, e está o tempo todo trabalhando para a sua derrubada final. Nenhuma situação em que Deus coloque o homem o obrigará a ser mal. Essa é uma escolha do homem. Que o mal do pecador, consequentemente, é dele mesmo e sua própria ruína forjada. Isso é mostrado, e notavelmente no caso de Faraó, como nós aprendemos, pelo fato de que os tratos de Deus com ele são adequados para mudá-lo, se ele for mudado. Essa praga, como muitas das anteriores, foi severa em seu caráter, versículo 24, destrutiva em seu efeito, versículo 25. Distingue-se pela sua abrangência, ele poupou a terra de Gósen, versículo 26, mas a circunstância peculiar ligada a ele que a marcou como a primeira de uma nova ordem de pragas. Sua combinação de terror com sublimidade, seu poder tanto de apavorar quanto de punir. Uma última tentativa deveria ser feita para quebrar a oposição do monarca por exibições da majestade e onipotência de Deus que deve abalar seu próprio coração. Versículo 14. Em vez de sapos, piolhos, moscas, pestilência e furúnculos no homem e nos animais, o faraó deveria ouvir vozes de Deus no trovão. Versículo 28. Era para ver relâmpagos terríveis, massas de fogo descendo do céu e rolando em bolas de fogo ao longo do solo. Versículo 23. Foi testemunhar sua terra atingido por um terrível granizo muito doloroso, como nunca se viu no Egito desde que se tornou como nação. Versículo 24. Uma tempestade é sempre terrível quando muito forte, inspira admiração. Acompanhado de terrores sobrenaturais, seu efeito seria simplesmente avassalador. Essa era a intenção aqui. Os golpes de Deus deveriam atingir o coração do rei. Eles deveriam convencê-lo de que não havia ninguém semelhante a Jeová em toda a terra. Deviam ser pragas, como diz João Calvino, seu comentário, que não apenas atingiriam a cabeça e os braços, mas penetrariam no próprio coração e infligiriam uma ferida mortal. O trovão é apresentado como sendo a mais poderosa manifestação da onipotência de Deus, que fala nele e através dele aos homens e os avisa dos terrores de Deus, do julgamento de Deus. Para as mentes supersticiosas dos pagãos, esses terrores sem precedentes pareceriam de terrível significado. Houve um efeito duplo dos avisos, versículo 20 e 21. Os julgamentos de Deus, como suas aberturas de graça, raramente serão ineficazes. Se o rei estava com seu coração endurecido, havia pelo menos alguns no Egito que se conscientizaram da gravidade da situação, que temiam a palavra do Senhor. Esses eram encontrados até mesmo entre os servos do faraó no próprio palácio. Houve certos homens que se apegaram a Paulo e creram em Atenas, entre os quais estava Dionísio, Areopagita e uma mulher chamada Damares e outros com eles, Atos 17, 34. A divisão dos homens em relação com a palavra de Deus é muito simples. Existem aqueles que o temem e respeitam, e existem aqueles que desconsideram e desobedecem totalmente. Paulo ele fala daqueles para quem a pregação do evangelho é um cheiro de morte para a morte, e daqueles para quem é um cheiro de vida para a vida, segundo Coríntios 2,16. Entre as duas classes não há terceira. Os efeitos de sua própria pregação são assim resumidos, e alguns creram nas coisas que eram faladas e outros não creram. Atos capítulo 28, versículo 24. A fé se revela na obediência. Aquele que temeu a palavra de Deus trouxe o seu gado, aquele que o desconsiderou os deixou no campo. A sabedoria de considerar Deus e a tolice de desconsiderar sua palavra
foram manifestadas pelo resultado. As manifestações sobrenaturais dessa visitação terrível irritaram tanto o rei que ele foi induzido novamente a mandar chamar Moisés. Ele não cedeu até que a praga estava realmente na terra. E só então, porque ele não poderia evitar. Os termos em que ele faz sua apresentação mostram seu terror indisfarçável, sua plena convicção de que estava nas mãos de Deus de toda a terra. A essa altura, meus queridos, o faraó já tinha um curso de instrução. Ele já estava sendo ensinado através das evidências, dos acontecimentos. Não havia mais espaço para dúvidas. A característica mais marcante, no entanto, é a sua confissão de pecados. Versículo 27. Eu pequei dessa vez, o Senhor é justo. Eu e o meu povo somos ímpios. Foi bom que Faraó fosse levado a ver que era uma exigência justa que ele estava resistindo e que ele era indesculpável em resistir a ela. Pelo menos isso, as pragas o forçaram a reconhecer, e isso deu a seu endurecimento um caráter ainda mais grave quando ele subsequentemente retratou a palavra dada. Mas era algo superficial aquele arrependimento dele. A superficialidade ali, ela é óbvia. Eu pequei desta vez. Não há aqui nenhum senso adequado do pecado de que ele era culpado. Falsos arrependimentos têm suas raízes em visões superficiais a respeito do pecado. Falsos arrependimentos causam essas coisas. Eles podem ser produzidos pelo terror, pelo medo, pela compulsão, mas eles não são acompanhados por nenhuma mudança real de coração e de atitude. E novo endurecimento é o único resultado possível deles. Quanto a ti e aos teus servos, sei que ainda não temem ao Senhor Deus. Versículo 30. A misericórdia de Deus em conexão com essa praga é notável. Perceba comigo que ao dar a advertência para aqueles que acataram a sua palavra e tivessem a oportunidade de remover seus servos e o gado, versículos 20 e 21, e ao poupar o trigo e o centeio, versículo 31 e 32, ao remover a praga a pedido do faraó, apresentada por meio de Moisés, versos 28 e 29, faraó se endureceu novamente, versículo 34 e 35, e nós perguntamos surpresos, como foi isso possível? Orgulho, raiva, obstinação fornecem a explicação, embora seja verdadeiramente difícil conceber como eles poderiam enlouquecer uma mente a ponto de torná-la capaz de perseverar em um curso de resistência. Existe o fato, entretanto, e está cheio de terríveis advertências para nós. O endurecimento agora era obviamente do tipo mais sério possível. A natureza do faraó foi totalmente despertada. Ele não estava pecando solitário por ignorância, mas contra uma luz clara e a convicção. Ele confessou seu pecado e prometeu obedecer. Seus servos endureceram-se também. Versículo 34. Esse é um fato que nós devemos ponderar. Nós podemos pensar que apenas um faraó seria capaz de tamanha estupidez. Aprendemos aqui que havia naturezas entre seus servos tão suscetíveis de endurecimento quanto a sua. Não precisamos ser faraós para sermos capazes de endurecer nosso coração contra Deus. Pessoas em posições obscuras podem fazê-lo tanto quanto aquelas que estão em posições de destaque. A influência do rei, no entanto, sem dúvida, teve muito a ver com a conduta de seus servos. Eles seguiram o seu senhor. Se ele tivesse se submetido, eles também o teriam feito. Porque ele se endureceu, eles seguiram o exemplo. Que loucura! Para se destruir, para ser como um rei, para estar na moda. Aprenda também a potência do exemplo. Os que ocupam posições elevadas exercem uma poderosa influência sobre aqueles que estão embaixo do seu domínio ou que dependem deles. Muito bem para eles se usarem essa influência para a glória de Deus
e não para arruinar as suas próprias almas. Nós temos aprendido bastante com Faraó em vários episódios. Não perca os episódios anteriores e nem os episódios posteriores, que nós continuaremos juntinhos aprendendo muito da palavra de Deus. E isso é muito legal. Deus abençoe a sua vida. Eu te encontro no próximo episódio para a gente continuar estudando o livro de Êxodo, capítulo por capítulo. Muita teologia, muita história, muita geografia, muito conhecimento bíblico a um clique do seu celular. Deus abençoe. Bye, bye.